Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 3 de junho, agora na Espanha, 21 horas e 18 minutos, no Brasil, 16 e 18 da tarde. Gente, o DXY tombou forte, tá caindo nesse momento menos 0,46%, e como não poderia deixar de ser, a BTC tá promovendo um pump, mas está encontrando uma bela resistência logo adiante. Até agora, a BTC fez a máxima em 70.288. Aqui no 6 horas, a gente facilmente vai buscar 72 mil dólares. 72 mil dólares é o nosso primeiro teste. Como a gente já testou 1, 2, 3, 4, a gente vai para a quinta tentativa. Se romper, meus amigos, a BTC vai encarar o topo da onda 3, lá em 73777. Se romper 73777, é chapéu pro palhaço. A BTC só para em 100 mil dólares. E a minha convicção só aumenta a cada dia, porque eu já vou falar dos fatos. Tem uma reportagem aqui na Cointelegraph dando conta de que depois de 22 semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 semanas, o M2, que é a maior, é a principal e mais importante força motora de expansão do market cap da BTC, o M2, o Money Measure, o Money Supply, a quantidade de dólares em circulação voltou a se expandir. Depois de 22 semanas, o M2 está desenhando uma barra expansiva. Estava basicamente regredindo isso aqui por conta do quantitative tightening do Fed, mas agora, gente, com essa confluência de uma longa acumulação longeva para a BTC, para quem não sabe, é a acumulação no patamar da máxima do ciclo anterior mais longeva da história. Eu vou repetir, nem em 2017, em que a BTC catapultou de 1.000 dólares até 20 mil dólares, a acumulação em torno da máxima anterior, em 2017, a BTC ficou acumulando várias semanas em torno da máxima do ciclo anterior, que foi 2012, 2013, onde a BTC bateu a máxima em 1.300 e pouco. A BTC ficou aqui pipocando várias semanas, mas nenhuma acumulação foi tão longeva quanto essa. Então os analistas estão enxergando a longevidade dessa acumulação aliada à volta da expansão do M2 como uma combinação hecatômbica. Facilmente a BTC vai explodir para 100 mil dólares. Mas o que eu preciso reportar aos senhores é o seguinte. A BTC vai explodir para 100 mil dólares. A gente vai encontrar dois padrões. Basicamente são dois padrões de investidores. O emocionado, que vai se emocionar com vezes 2, vezes 3, vai vender tudo, fazer um cruzeiro, sua vida não vai mudar absolutamente nada. O outro padrão é o apaixonado, aquele que vai grudar e casar com uma altcoin. O sujeito vai ver a Solana bater 1.200, talvez 1.500 e não vai vender na hora que precisa vender. É preciso ter coragem de apertar o botão de venda no momento em que esse botão tiver que ser acionado. Porque os sinais de topo, eu vou compartilhar com os senhores no Gemas Altcoin Alert. E aqui no canal a gente vai compartilhar os sinais de topo. É preciso ter coragem para acionar o botão de venda. Não se enganem, o mundo cripto vai se expandir, o mundo das altcoins vai se expandir para um market cap entre 7 e 8 trilhões e a gente precisa desembarcar. Quem ainda não desembarcou e não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno nesse ciclo e é uma verdadeira insanidade os senhores não estarem embarcados no mundo cripto diante desse cenário para a BTC, para o M2, que voltou a se expandir, que é a maior e principal força motora de expansão do market cap da BTC. Agora, um outro assunto muito delicado que eu preciso reportar aos senhores é a tentação de, no meio de um bull run,
o sujeito tentar vender num pump para achar que vai comprar mais barato. Por que que isso é muito arriscado? Porque a partir de agora, BTC, ETH, BNB, elas vão ostentar ganhos consistentes. Mas o que que vai acontecer com as altcoins de alta octanagem, principalmente essas que eu garimpei no Gemas Altcoin Alert? Gente, essas altcoins, elas vão passar dias e semanas sucessivas reportando 18%, 12%, 15%. Facilmente essas altcoins, elas vão dar um pump de 15%. Tem gente que vai se emocionar, vai vender porque a valorizou 15% e vai achar que vai comprar num dump e não vai. Aí o sujeito vai vender a VAX a 60 porque saiu... Quanto é que tá uma VAX agora? Tá valendo 35,65. Pô, mas foi para 60. Aí vende achando que vai comprar a 40. E aí, meus amigos, no dia seguinte ela já tá 67, já tá 72. Não caiam nessa tentação, porque na média, essas altcoins que eu garimpei vão entregar algo acima de 15 vezes na média. Algumas vão entregar 30 vezes, outras vão entregar até mais de 30 vezes, outras vão entregar 10 vezes, mas eu tenho quem assina o Gemas Altcoin Alert sabe que a gente tem um target de saída parcial. Como funciona isso? Uma VAX, por exemplo, explodiu 10%, a gente tira no máximo 10% dessa altcoin que explodiu e coloca em alguma que ainda não tenha desencantado. Mas não cometam o erro de tentar vender num topo achando que vai recomprar mais embaixo, principalmente as de middle cap e as small caps. Isso é um erro fatal, muita gente acaba promovendo esse desembarque, reembarque, desembarque, reembarque e acaba tomando saindo em 3 topos sucessivos e as altcoins vão formando topos cada vez mais altos porque as corretivas não vão ser muito violentas. A partir desse momento, a pressão sobre as altcoins vai ser a máxima possível. Quem nunca viveu um ciclo de alta não sabe do que eu tô falando. Quem já presenciou isso aqui não tem experiência para avaliar o que eu tô falando. Gente, é uma oportunidade geracional de multiplicação de riqueza, porque esse ciclo não se confunde com nenhum dos ciclos anteriores, inclusive com o ciclo mais violento da história, que foi o 17 e 18, porque nesse ciclo tem uma série de pontos fora da curva. Não é só a chegada das CBDC, já vou falar dos fatos. O Qatar já lançou o piloto de CBDC do banco, do regulador financeiro do Qatar, já anunciou o piloto da sua CBDC. O Banco Central Europeu já está em fase de testes do piloto. O Banco Central norte-americano, se o FIT 21 for aprovado no Senado, ele vai ter que colocar em prática o primeiro piloto de um CBDC, porque é o FIT 21 que vai autorizar o Fed, o Banco Central norte-americano, a emitir uma CBDC. O Banco Central do Brasil vai colocar em circulação, por meio do Drex, a blockchain do Bacen, até 2025. Então tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não é só a tokenização de ativos do mundo TradeFi, não é só a simbiose entre AI e criptoativos com consenso Proof of Work, é tudo ao mesmo tempo. Agora a chegada de ETF de ETH, em breve vai vir ETF de Solana, até eventualmente de XRP, se eles resolverem um imbróglio com a SEC. O que a BTC vai protagonizar a partir de agora é um pump espasmódico até $100 mil. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Esqueçam o ruído de pseudo-analistas, de supostos influencers criptos, porque eles estão vendendo uma cantilena de baixa que é algo criminoso. Tem gente se desfazendo de altcoins porque ouviu fulano dizer que vai cair. Gente, não vai cair. Agora que o M2 voltou a se expandir, essa é a combinação que é a mais pura nitroglicerina para levar a BTC para no mínimo $100 mil nessa próxima pernada. Nos fatos, um rompimento para ficar na história como nunca antes visto. O que está acontecendo? A gente sabe
que a combinação de Bitcoin mais liquidez global, ela é uma combinação absolutamente explosiva, foi desenhada nos céus do sistema financeiro global. E o fato é que a grande força motora da expansão do market cap da Bitcoin é o Money Measure, o M1 e o M2. Agora que o M2 voltou a se expandir e a BTC está encerrando essa acumulação, que é a mais longeva da história, gente, vocês vão me desculpar, o sujeito que está desembarcado do mundo cripto, ele está privado das perfeitas faculdades mentais. É uma oportunidade absolutamente única. Quem não sabe o que comprar, cliquem agora no Gemas Altcoin Alert, aqui contido na descrição do vídeo abaixo, porque eu garimpei as melhores altcoins em potencial de retorno nesse ciclo. Ainda na seara fática, inevitável, o cofundador da Tether chegou da China. Nesse final de semana, ele esteve na China. A Tether é a maior emissora de stablecoin do mundo, e o Brock Pierce, um dos cofundadores da Tether, também é cofundador da Bitfinex, disse que a China está muito próxima de voltar à abertura dos criptoativos para o varejo. Tudo o que está acontecendo em Hong Kong, a província autônoma chinesa, que funciona como uma espécie de sandbox para os reguladores da China continental, vai se replicar na China continental. E o Banco Central do Catar está lançando a primeira fase do seu piloto de CBDC. Gente, a chegada das CBDC está sendo subestimada não só pelos analistas, que alguns não conseguem enxergar o que vai acontecer em termos de liquidez nas redes. Gente, a gente vai entrar aqui num defilhama, a gente não vai ver 107 bilhões de dólares bloqueados em todos os ecossistemas de finanças descentralizadas. A gente vai enxergar aqui trilhões e trilhões de dólares. Se a gente clicar numa Ethereum, não vai ter ridículos 50 bi bloqueados numa ETH. Isso aqui facilmente vai catapultar para algo acima de 5 trilhões de dólares num primeiro momento. Até o final desse ciclo, é muito provável que o TVL bloqueado em todos os ambientes de finanças descentralizadas avance para algo acima de 10 trilhões. Por que eu falo isso? Tem muita gente que está subestimando o que está acontecendo com a chegada dos ativos tokenizados do mundo TradeFi. Nesse momento, a Ethereum tem 65,56 bi bloqueados em todo o seu ecossistema. Isso aqui, gente, só com a chegada de um fundo da BlackRock tokenizado na rede ETH por meio de um token ERC20, como a BlackRock já requereu junto à SEC, levaria isso aqui facilmente para um tri. Só que tem gente subestimando o que está acontecendo. A liquidez no mundo das DeFis vai facilmente explodir para trilhões de dólares. E aí vocês já sabem, pela lei de Metcalfe, que é o único critério seguro para avaliar o valor de uma rede, isso aqui o valor de uma rede é proporcional à base de usuários, é exponencialmente proporcional à base de usuários e à quantidade de riqueza que trafega na respectiva rede. Se uma ETH, por exemplo, estiver fazendo circular trilhões e trilhões de dólares dentro do seu ecossistema, é absolutamente factível que o market cap da ETH avance para algo ali próximo de 1 trilhão, talvez 1,5 tri. A própria BTC já vai avançar para 5,5 trilhões até o final desse ciclo. Então eu volto a reportar aos senhores, é uma absoluta insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto nesse presente momento. E na seara geopolítica e finanças internacionais, analistas revisaram o preço-alvo da NVIDIA para cima, depois que o CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, apresentou os novos semicondutores que vão acelerar ainda mais a capacidade da AI já existente. As ações bateram novos recordes. Hoje uma ação da NVIDIA está 1.138 dólares. Eles aprovaram, inclusive, um desmembramento. E agora o preço-alvo foi para 1.500 dólares. Gente, a NVIDIA agora vai flipar Microsoft, vai flipar Apple. Em pouco tempo será a empresa mais valiosa do planeta. E o Donald Trump fez um alerta ao poder judiciário nova-iorquino,
Ele disse que uma eventual prisão dele imporia um ponto de ruptura para os americanos. Ele não explicou exatamente o que seria esse ponto de ruptura. Ele deu a entender que seria uma conflagração do povo contra as instituições, mas enfim, fica para cada intérprete extrair a conclusão que quiser. O fato é que dificilmente ele vai ser preso, ele vai ser eleito e empossado. Essa prisão dele só aumentou o nível de polaridade nos Estados Unidos da América. Quem já ia votar no Trump não vai deixar de votar no Donald Trump por conta de uma condenação, ainda mais considerando que essa imputação em desfavor do Trump, ela tá ganhando uma conotação política porque os fatos por trás dessa imputação seria o dinheiro que ele teria pago àquela ex-atriz pornô, para não falar do caso que ele teve com ela. Esse foi o fato que originou todas as outras imputações, as falsidades, as declarações falsas de funcionários das corporações do Donald Trump. Então, o fato originário, que seria lá o Rush Money que ele pagou para a ex-atriz pornô não falar que eles tiveram um caso, é que redundou em todo esse imbróglio. Só que aí, agora na plataforma X e em outras redes sociais, os republicanos, principalmente os trumpistas mais radicais, estão rememorando o caso da Monica Lewinsky com o democrata Bill Clinton, em que ele efetivamente também teria pago a Monica para não abrir a boca. Enfim, todo mundo conhece essa história. Enfim, e em relação ao Clinton não houve nenhuma consequência. E agora em relação ao Trump, teve todo esse auê, todo esse paranauê, e eles estão interpretando essa condenação do Trump como uma perseguição política. Na minha leitura, pro eleitor, a situação do Clinton é muitíssimo parecida com a do Donald Trump. Com o parêntese de que o Clinton não chegou nem a ser processado, porque o escândalo aconteceu quando ele ainda estava na presidência. No caso do Trump, o escândalo eclodiu quando ele já tinha deixado a presidência, mas enfim, aí fica para cada eleitor medir o impacto dessa história toda. Mas pro eleitor trumpista, republicano, o fato de não ter havido nenhuma consequência mais séria em termos criminais contra o ex-presidente Clinton, Bill Clinton, acaba deixando o Trump numa posição muitíssimo mais confortável. E o chefe militar da Noruega disse que a janela da OTAN, da Aliança Militar Ocidental, para recompor as defesas europeias está se fechando. Segundo ele, o bloco tem menos de 2 a 3 anos para se preparar por uma nova investida russa. Segundo ele, a inteligência norueguesa identificou uma forte atividade industrial militar da Rússia, que agora basicamente opera em cooperação com a Coreia do Norte, a Índia e a China. Segundo ele, a Rússia facilmente, em 3 anos, teria capacidade para incursionar numa nova conquista terrestre no leste europeu. Eu não acho que a Rússia vai se aventurar em tentar invadir uma Lituânia, uma Estônia, uma Letônia ou qualquer outro país integrante da OTAN. Isso seria uma terceira guerra, o início de uma terceira guerra mundial, com certeza. Na minha leitura, o que o Putin está fazendo é um grande jogo de xadrez com o Ocidente. Ele quer exatamente isso, derreter os orçamentos ocidentais para justamente fazer com que o M2, o Money Measure, volte a se expandir, e essa é a principal força motora de expansão do market cap da BTC. Agora, com essa combinação explosiva, a mega e longeva acumulação e a volta da expansão do M2, que depois de 22 semanas voltou a se expandir, eu não tenho dúvida nenhuma de que a BTC vai promover uma pernada parabólica em direção a $100 mil. A próxima parada é 72, vai formar um pullback. Se romper 73,777, é chapéu pro palhaço. A BTC só para em $100 mil. E eu volto a insistir, quem não sabe o que comprar,
cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores em termos de potencial de retorno para esse ciclo. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.